Olá, turma do sétimo ano. Bom dia. Hoje nós daremos continuidade ao conteúdo do capítulo, que tem como tema a aula de hoje, fotossíntese e nutrição da planta. Nós já sabemos que todas as plantas, elas têm a possibilidade de produzir o seu próprio alimento através da fotossíntese. Mas de que forma é que ela se nutre? As plantas, elas são organismos que durante milhões de anos desenvolveram características que lhes permitiram produzir os alimentos que necessitam. São seres autotróficos. O que é um ser autotrófico? É um ser capaz de produzir o seu próprio alimento. No caso das plantas, elas produzem o próprio alimento dela através do processo que a gente chama de fotossíntese. E o alimento que a planta produz através da fotossíntese é a glicose, que tem como fórmula molecular C6H12O6. 6 moléculas de carbono, 12 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de oxigênio. Quais são as características que possibilitam as plantas, né, por inteira, obter nutrientes? Primeiro, pessoal, é a raiz. A raiz, ela tem uma função muito importante na nutrição da planta. Ela não só serve para fixar a planta no solo. A raiz, ela vai servir para absorver água e sais minerais do solo. O caule, ele não vai servir apenas para sustentar a planta. Ele também servirá para transportar a água e os sais minerais que saiu da raiz e foi para as folhas. E quem faz esse transporte da raiz para as folhas é o caule. E as folhas, nós sabemos que é a parte da planta que vai realizar a fotossíntese. Mas por que a folha realiza a fotossíntese? Ela realiza porque é ela que vai absorver a luz do sol. Na folha tem um pigmento chamado de clorofila. A clorofila, ela vai ter duas funções. Ela vai dar a cor verde às plantas, como também ela vai absorver a luz do sol, visto que nenhuma planta consegue realizar fotossíntese no escuro. É necessário que essa planta absorva a luz solar. A absorção de água e sais minerais. A água e os sais minerais existentes no solo são absorvidos pela raiz. É uma região que a gente chama de região pilosa, onde se encontram numerosos pelos radiculares. Os pelos que contém nas raízes das plantas, aqui é um pelo, aqui é outro pelo, vai servir nada mais do que sustentar a planta, fixar ela no solo e possibilitar que esses pelos absorvam a água e os sais minerais que contém no local onde ela está fixada, que é o solo. A água e os minerais absorvidos pela raiz, eles são movimentados devido ao processo de transpiração da planta e transportados por vasos condutores. Como eu falei, a planta, ela absorve água e sais minerais do solo através da raiz. O caule, ele vai transportar essa água e sais minerais do solo, que a planta absorveu pela raiz, e vai levar essa água até as folhas. É na folha que a planta vai receber a água que veio do solo. E é justamente essa água que veio do solo que possibilitará que a planta realize a fotossíntese, visto que não existe fotossíntese na ausência de água, na ausência de gás carbônico e na ausência de luz solar. Quando as plantas se encontram expostas à luz, as suas folhas perdem água sob a forma de vapor. É o que a gente chama de transpiração. Quando essas plantas estão no sol, a luz solar, o calor, faz com que essas plantas elas percam água. A perda dessa água, que está no estado líquido e passa para o estado gasoso, a gente chama de transpiração. É através dos estomas das folhas
que as plantas realizam as trocas gasosas com o meio. Existe nas folhas essa estrutura aqui, que são chamadas de estomas, ou alguns autores chamam de estômato. Para que é que vai servir esse estômato? Para fazer a troca gasosa. Porque a planta, ela absorve gás carbônico na fotossíntese e ela libera oxigênio. E essa troca de gases que ocorre na folha, no momento que a fotossíntese está sendo realizada, é através de uma estrutura, que é chamada de estômato. Ela é microscópica, não conseguimos ver a olho nu. Mas essa imagem mostra bem claramente para vocês o estômato das plantas, que contém nas folhas. A seiva bruta sobe pelo caule até as folhas, através de vasos condutores próprios, no sentido ascendente e pela parte mais interna do caule. Vamos lá. Nós temos dois tipos de seiva: a seiva bruta e a seiva elaborada. A seiva bruta, ela é transportada de baixo para cima, da raiz para as folhas. Quem é que é transportado por essa seiva bruta? A água e os sais minerais. Já a seiva elaborada, ela ocorre ao oposto. A seiva bruta é de baixo para cima. A seiva elaborada é de cima para baixo. A seiva bruta é água e sais minerais. A seiva elaborada é glicose. A seiva bruta é da raiz para as folhas. A seiva elaborada é das folhas para a raiz. Sempre em sentido oposto. Por que a seiva elaborada é da folha para a raiz? Porque a seiva elaborada é a glicose. A glicose, ela é produzida pelo processo de fotossíntese que a folha realizou. Então, quando a folha realizou a fotossíntese, que ela produziu a glicose, ela produziu lá em cima. E essa glicose, ela vai ter que ser transportada por toda a planta, de cima para baixo. Como é que se realiza a fotossíntese? Pessoal, tem os cloroplastos, que é a estrutura da planta que realiza a fotossíntese. Estão onde? Na folha. Tem o pigmento, que dá cor verde às plantas e absorve a luz do sol, que é chamado de clorofila. A água e os sais minerais, ela é absorvida por quem? Pelas raízes. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele é absorvido do ambiente. É por isso que, quanto mais plantas eu tiver, mais puro será o ar. Por quê? Porque as plantas, elas vão absorver gás carbônico do planeta, gás carbônico da atmosfera, gás carbônico do ambiente. E quanto mais planta eu tiver, mais fotossíntese vai ser realizada, mais gás carbônico vai ser capturado e mais oxigênio vai ser produzido. Aqui tem um esquema da fotossíntese, né? Eu tenho água mais gás carbônico na presença de luz, produzindo quem? Glicose e oxigênio. É o que esse esquema está aqui mostrando. Aqui eu tenho uma folha que tem cloroplasto, que tem clorofila. Essa folha, ela vai absorver gás carbônico, água, e ela vai produzir oxigênio e glicose. A distribuição da seiva elaborada eu já expliquei. Ela vai acontecer de cima para baixo, que é a glicose, das folhas para a raiz. Aqui está mostrando para vocês, né? Essa troca de gases acontecendo pelo estômato, né? Absorve, ó. Tá vendo? A troca, a entrada de oxigênio, saída de gás carbônico, vice-versa. As células das plantas também respiram. Utilizam a glicose produzida na fotossíntese para produzir a energia que necessitam, na presença de oxigênio, libertando o dióxido de carbono. Só está mostrando para vocês o seguinte: a planta, ela produz oxigênio, produz, mas parte desse oxigênio que ela produziu, ela absorve através do processo de respiração, porque a planta faz parte do reino plantae.
e reino plantar, e todos os seres que estão lá dentro desse grupo, eles respiram, eles são seres vivos, que é uma característica de ser vivo respirar. Então, não é porque a planta, ela realiza a fotossíntese que ela deixa de respirar. Não, ao contrário. A planta, ela respira 24 horas por dia. Ela deixa de respirar quando a planta morre. Mas a fotossíntese, ela ocorre 24 horas por dia? Não. Ela só vai ocorrer de acordo com a taxa luminosa que estiver incidindo sobre a planta. Quanto maior a quantidade de luz, maior a quantidade de fotossíntese. Quanto menor a quantidade de luz, menor será a taxa fotossintética. Com relação à acumulação de reservas pelas plantas, né? A planta, eu tenho raiz, caule, folha, flor, raiz, caule, folha, fruto e semente. E cada parte da planta, ela vai servir como uma acumulação de reserva. Reserva de alimento, reserva de amido, reserva de lipídio, reserva de proteína, reserva de carboidrato, certo? Então, aqui eu tenho para vocês uma acumulação de reserva de uma raiz, por exemplo, cenoura, beterraba, nabo, rabanete, batata doce. Reserva de caule, batata é um caule, tá? A cana sacarina é um caule. O cacto, ele é um caule. Professor, e cacto é comestível? Sim. Cacto é uma planta daqui do nosso Nordeste, que inclusive existe uma gastrônoma chamada Seychelles de Aracaju, que ela, inclusive, faz pratos à base de cacto, né? Então, é um restaurante turístico, turistas vêm do mundo inteiro e visitam um restaurante dessa gastrônoma para justamente experimentar, né, uma cultura, um prato, né, da cultura sergipana. Folha, a gente tem chorão e erva aromática, que também tem reserva nutritiva, eu não conheço o chorão. Dos frutos, eu tenho azeitona, maçã, noz, frutos secos, e sementes eu tenho feijão, a fava e o grão, que também são reservas nutritivas, certo? Por fim, para hoje, vocês têm a atividade do livro da página 117 e 118 para responder. Respondam no caderno, façam o cabeçalho, tentem me enviar hoje até o meio-dia. Eu estou de plantão de 8 até as 12 horas. Para qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, falem no privado do WhatsApp, se identifique e diga à turma que você estuda, ok? Por fim, temos uma atividade prática, né, valendo nota, referente à já a nota da segunda unidade. E o tema dessa atividade prática, pessoal, é vocês falarem sobre espécies invasoras no Brasil. Como é que vocês irão fazer? Primeiro, vocês vão fazer pesquisar algumas espécies de animais invasoras do Brasil, certo? Depois dessa pesquisa, você vai escolher um exemplo. E depois que você escolher esse exemplo, você vai gravar um vídeo de até 60 segundos, apresentando as características desses animais, desse animal que você escolheu, né? E mostrar de que forma é que a presença desse animal pode impactar a fauna e a flora nativa. Por que a gente fala que ele vai impactar? Porque ele é um animal invasor, ele é uma espécie invasora. Que tipo de impacto é que ele vai trazer para a fauna e para a flora nativa? Como é que vocês irão fazer esse vídeo? Não é só falando. Eu quero que vocês façam a exposição desse animal, certo? Só a imagem dele. Essa imagem, ela pode ser feita, mostrada, né? A partir de um desenho que você queira fazer, tá? Você pode fazer o desenho desse animal. Você pode imprimir esse animal, caso você tenha impressora na sua casa. Você pode colocar a imagem desse animal projetada na TV. Enfim, use a criatividade, né? Eu já dei aí 3 exemplos para vocês. O início do vídeo, não esqueça, é necessário que você diga o nome, o colégio que você estuda, a turma e o nome do professor que está orientando a atividade. É importante também que você esteja com o fardamento do colégio. Após o vídeo tiver sido gravado, você vai postar no Instagram da escola, vai marcar hashtag professor top, aluno top, vai marcar o Instagram da escola, vai marcar o meu Instagram, certo? E me envie também no privado do WhatsApp, para que eu possa fazer a correção
e colocar que você fez essa atividade. A data de entrega dessa atividade é dia 17 de julho de 2020. Ou seja, você vai ter 8 dias para fazer essa atividade. Por fim, desejo saúde a todos. Obrigado pela atenção. Fique em casa e deixe que a escola vá até você. Muito obrigado.